Hoje estamos vivendo a era dos remasters e remakes na indústria. A todo momento, um novo remaster é lançado de algum jogo novo que já lançou. O caso mais bizarro pra mim foi quando The Last of Us Part 2, em 2020, foi lançado. Daí, ano passado, os cria lançaram The Last of Us 2 Remaster por PS5, sendo que não mudou quase nada de um jogo para o outro, nem mesmo a taxa de quadros do título. Agora, com a chegada do PS5 Pro, os caras me fizeram um The Last of Us Part 2 Enhanced Edition, que assim, eles literalmente colocaram o game a 60 FPS e só. Pode ser que uma sombrinha aqui, outra ali apareceram e não sei o que, mas cara, no geral, é só isso. Botaram 30 FPS a mais no jogo e deu. O Games Edu fez um unboxing do PS5 Pro e cara, além de ser maravilhoso aquele vídeo, ele mostra a diferença quase que nula de um jogo pro outro, tá ligado? PS5 Pro é uma das maiores piadas da indústria nos últimos anos, mas já falamos mais sobre isso. Hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre a nova febre, que nesse caso realmente é uma febre e das piores que existem, onde remaster e remakes tomam conta de toda essa indústria dos games que a cada dia que passa se afunda mais e mais. Não esqueça de deixar o like para fortalecer o trampo, comentem o que vocês acham sobre o que vai ser dito nesse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que possam gostar do conteúdo e se inscrevam no canal, porque eu vou dar atenção a mais para esses vídeos que eu normalmente não falaria lá no canal principal. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Primeiramente, remaster e remake. Você sabe a diferença entre eles? Basicamente, a diferença entre um remaster e um remake está no nível de atualização e reimaginação de um jogo original. Então vamos lá. Um remaster é uma atualização visual e sonora de um jogo que já existe e tem um objetivo de modernizar os gráficos, o áudio e claro que melhorar a jogabilidade em alguns casos para poder rodar melhor em plataformas mais recentes. Toda a estrutura e o conteúdo do jogo continuam os mesmos, mas com uma melhor resolução, textura mais detalhada e às vezes pequenos ajustes ali na jogabilidade ou interface. Já um remake é a recriação completa do jogo feita quase que do zero. Ele pode mudar tanto gráficos e som quanto as mecânicas, narrativa e até mesmo o level design. Um remake teoricamente precisa ter a essência do jogo original, mas o título é completamente adaptado para se parecer com um jogo atual, onde ele usa novas tecnologias e muitas vezes acrescentando elementos novos que não existiam na versão original. Um exemplo prático desses dois casos são o seguinte: Dark Souls Remastered manteve o design do jogo, mas trouxe melhorias gráficas e desempenho, portanto é um remaster. Já Resident Evil 2 2019 foi completamente refeito, incluindo mudança significativa em jogabilidade, gráfico, narrativa, mantendo apenas a história, o ambiente base e personagens. Mas vale lembrar duas coisas: narrativa e história são coisas diferentes. Enquanto a história é literalmente a história daquela obra específica, narrativa é a maneira com que aquela história é contada. E a segunda coisa é que todo remake é uma reimaginação, mas nem toda reimaginação é um remake. Digo isso porque existem muitos jogos que são simplesmente reimaginações, mas não anulam outros da mesma saga, como é o caso de alguns Final Fantasy, por exemplo. Bom, depois dessa explicação, eu pergunto para vocês: quais jogos realmente merecem precisam, de um remaster ou um remake? Eu respondo para vocês: quase nenhum. Outra pergunta: nos últimos anos, quantos remasters ou remakes saíram? E eu respondo para vocês: tudo isso aqui. Pode não parecer, mas a criação desse tipo de IP polui toda a indústria, transformando ela em algo enlatado e fazendo com que as empresas não arrisquem, não criem algo do zero, não pensem, só façam algo que já existe, sabe? Ultimamente, qual é o estilo de jogo que mais se destaca por arriscar algo novo? Por tentar, por sair da zona de conforto e realmente tentar alguma coisa diferente? A resposta é mais do que óbvia: os jogos indies. Eu ainda tô produzindo um vídeo sobre jogos indies e sobre um em específico, mas por enquanto eu só vou dar uma geral aqui no motivo, tá? Então vamos lá. Um jogo indie normalmente não tem quase nenhum investimento por trás, mas isso não significa que ele não pode ser muito memorável. Então vamos para uma que não teve: Lies of P, um dos melhores jogos que eu já joguei nos últimos anos e não teve quase nada de investimento. A desenvolvedora coreana NetEase usou tudo que eles tinham no alcance para finalmente colocar esse jogo no ar. Então eles chegaram, arriscaram e inovaram. É um Souls-like? Sim, mas a diferença dele para qualquer outro é absurda. Por isso que eu ainda vou fazer um vídeo no canal principal focado só em Lies of P e por que ele é uma porta de entrada para o Souls-like.
Fato é, nesses dois exemplos que eu dei, ambos mudaram os ares do que a indústria dos games estavam fazendo. No caso de Lies, uma sequência já está em desenvolvimento. Isso é bom? Talvez, porque é muito raro quando um jogo lança, vai bem e a empresa não quer mais saber dele. Já quando um jogo lança, o primeiro vai bem e os outros 15 que lançam não vão, isso sim acontece o tempo inteiro. Com quem será que eu tô falando aqui, né? Tá, Carro, mas por que o PS5 Pro é um erro? Porque ele não precisava existir. Simples assim. Tu vai pagar R$7.000 pra quê? Pra jogar 60 FPS? Pra jogar Last of Us 2? Horizon Lego? Cara, desculpa, mas se tu tem 7 conto e prefere comprar o PS5 Pro ao invés de um PC, ou tu tem dinheiro de sobra, ou tu é muito burro. Eu fico louco que tem gente que defende isso, cara, falando que PC é estação de trabalho e não pra games. Irmão, para, né? Em relação a isso, inclusive, é 2024 e um PS5 não ter um modo de 60 FPS é de foder, cara. Não é, não. PlayStation batendo no peito, falando que é a melhor empresa quando o assunto é videogame, se orgulhando que tem isso, que tem aquilo, falando inclusive que quer bater o PC no número de jogadores. Cara, o cara viaja, né? E ainda me solta um PS5 Pro pra rodar o único jogo que tem pro console por enquanto, que é justamente Last of Us Part 2 a 60 FPS. Não mudou textura, não mudou sombreamento, não mudou cachê, reflexo, movimentação, leitura de disco, superaquecimento, não mudou porra nenhuma, mas o 60 FPS tá ali. Olha, vocês acham mesmo que eles não poderiam ter feito isso antes? Claro que podiam, mano. Óbvio que podiam, mas eu realmente não entendi essa estratégia de fazer uma nova geração a 30 FPS para depois de 40 anos lançar o mesmo console com uma plaquinha aqui e ali a mais e fazer o tão sonhado 60 FPS. Diz a Sony que se comprometer o desempenho, vamos diminuir a taxa de quadros. Nos modos performance do PS5, que deixa os games horríveis, alguns títulos não consegue alcançar 60 FPS. Do mesmo jeito, cara. Enquanto no PC, alcançamos os 240 FPS com muita facilidade. O mínimo que jogamos no PC é justamente a 60 quadros por segundo, cara. Falando um pouco do porquê essa indústria tá indo de mal a pior, é o seguinte: ninguém se permite arriscar com um jogo novo. Não tô falando de sequência, não tô falando de remaster, não tô falando de remake, eu tô falando de um jogo novo. Esse povo não percebeu que se eles colocarem tempo e vontade nos projetos, as coisas podem sim fluir, cara. Elden Ring, Black Myth, God of War 2018, entre vários outros AAAs estão aí pra provar, mano. Mas daí sempre vai ter um Zé Ruela engravatado que vai querer mais um Assassin's Creed, mais um Forza, mais um Resident Evil, mais dinheiro e menos esforço. Por isso que os jogos estão saindo cada vez piores, cada vez mais bugados, rasos, simples. Sim, a criação de jogos, assim como filmes, séries, músicas, etc., são sim produtos, e eu entendo perfeitamente isso. Assim como vídeos do YouTube são produtos. Todos os criadores de quaisquer tipos de obras buscam rentabilidade, porque todo mundo precisa pagar os boletos. Eu entendo, mas não é porque eu busco ser remunerado pelas coisas que eu faço que eu vou fazer qualquer merda só pra tentar lucrar, entende? As indústrias cinematográficas e de games estão caminhando cada vez mais para o produto e ligando menos ainda para o lado artístico do rolê, o lado que realmente faça os olhos dos gamers, né, como gostam de falar, brilharem no final de tudo, entende? Qualquer um pode fazer um produto onde as pessoas possam jogar ou assistir, mas poucos conseguem fazer uma obra que sim, visa o lucro, mas também visa entreter, tocar no emocional e realmente mudar a vida dessa pessoa. A cada dia que passa, a decadência dos estúdios está cada vez mais visível e os jogos estão ficando cada vez mais pobres. E sabe qual que é o triste? Mesmo essas empresas tomando na cara repetidas vezes, eles não largam o osso. E o final é qual? É isso aqui, ó. Uma das empresas que mais se destacou, que teve mais respeito e admiração, que ficou no Olimpo dos deuses, hoje luta pra não fechar as portas, cara. Isso é triste, velho. E é coisa deles. A culpa disso é deles. Exclusivamente deles. Se a indústria continuar assim, se as empresas não acordarem pra cagada que todo mundo tá fazendo, os jogos AAA vão ser cada vez mais escanteados e ninguém vai mais ligar pra eles. E antes que vocês falem que isso não vai acontecer, é só você olhar as vendas dos novos jogos AAA, que não estão nem se pagando direito, além de inúmeras pesquisas que mostram o tanto que os jogadores não estão nem aí para os jogos novos. E sim, jogando jogo de 5, 10 e até mesmo 15 anos atrás, cara. Porque naquela época, os jogos ainda eram lançados com outros propósitos, além de simplesmente lucrar, entende? Ainda falta um lado dessa história que eu ainda vou falar, que são dos jogos
índice sai ainda esse mês, no finalzinho dele ali, que é justamente para complementar esse vídeo aqui, beleza? Eu não sei quando que esse vídeo vai sair, mas provavelmente que já tenha um vídeo novo no canal principal falando de Resident Evil 6, tá? Então quem quiser dar uma olhada, fica à vontade. Bom, era só isso mesmo que eu queria falar. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça aí de deixar o like, o comentário para me ajudar no algoritmo. Compartilha com o que você acha que pode gostar, né, do conteúdo do canal e dá uma olhadinha nos outros vídeos antigos aqui, tá bom? Então até a próxima, um beijo pra você e tchau.